Tomar decisões. Você já percebeu o quanto nós tomamos decisões o tempo todo? Olha só, nós decidimos, por exemplo, que profissão seguir, diante de todas as opções que nós temos. Decidimos também com quem se casar, com quem dividir a vida. Olha só, é uma decisão extremamente importante. Decidimos, às vezes, se é melhor ter filhos antes ou depois. Talvez é melhor esperar um pouco a carreira decolar, ou vamos ter logo. E muitas vezes, casais de hoje já se perguntam se vão ter filhos ou não. Já é uma decisão. Bom, além disso, a gente decide se tem que trocar ou não de emprego. Garanto que em algum momento você já pelo menos pensou nesta decisão. Decidimos se devemos mudar ou não de cidade. Decidimos se a gente aproveita uma oportunidade para começar um negócio próprio, ou se a gente permanece onde a gente está. E aí fica aquela dúvida, e se eu começar um negócio próprio, der errado, e as minhas economias se desfazem? Ou se eu não começar, acabar ficar onde eu estou e acabar perdendo uma grande oportunidade na minha vida? Mas não é só de grandes decisões que a gente também vive, como apareceu antes no vídeo, são de pequenas também. A gente fica o tempo inteiro decidindo, compro isso ou não compro? E se eu comprar e amanhã abaixar de preço? Já parou para pensar nisso? E se eu não comprar, aliás, e se eu comprar, né? E se eu não comprar e amanhã aumenta o preço? Ou acaba o estoque? E agora? Decidimos, por exemplo, se a gente viaja ou economiza, se a gente começa uma nova atividade que de repente vai comprometer uma ou duas noites da nossa semana, ou é melhor não, é melhor investir esse tempo de uma outra forma. Decidimos se a gente espera ou se a gente decide logo. E a pergunta talvez mais inquietante de todas, né, que a gente muitas vezes tem, o que fazer para o almoço hoje, né? Essa é a pergunta que sempre de novo vem, a gente não sabe muitas vezes o que responder. Para vir até aqui hoje, quantas decisões foram tomadas? Você provavelmente decidiu priorizar uma coisa em detrimento de outra, decidiu o que ia fazer, como iria vir, com que iria vir, com quem iria vir. Decisões, o tempo todo. E as decisões, elas são muito importantes porque elas são o que constrói a nossa vida. A nossa vida, ela é construída a partir das nossas decisões. Elas definem onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo. Enquanto eu estava revendo esse tema, eu estava pensando, por exemplo, se apenas uma decisão que eu tomei anos atrás não tivesse sido tomada. Eu pensei em a minha decisão de fazer faculdade de teologia e seguir esse caminho para ser missionário pastor. Se eu não tivesse tomado essa única decisão, olha só, eu não faria o que eu faço hoje. Mas não só isso. Eu não teria conhecido a Susan, que hoje é minha esposa. Logo, a gente não teria tido o Bernardo e a Laura. Provavelmente eu não teria vindo morar para o oeste de Santa Catarina, e provavelmente eu não teria vindo morar para Chapecó. Não sabemos se essa comunidade existiria ou não, nem se vocês estariam aqui hoje. Tudo isso por causa de uma decisão que muda tanta coisa. Não só define com quem estamos, o que fazemos e onde fazemos, mas também essas nossas decisões, elas definem quem somos. Por exemplo, se eu não tivesse, então, feito a faculdade de teologia, se eu não tivesse convivido com as pessoas com quem eu convivi, se eu não tivesse, a partir disso, ficado 12 anos morando aqui no oeste de Santa Catarina, tendo contato com essa cultura, eu seria uma pessoa diferente. Teria hábitos diferentes, jeitos diferentes, teria manias diferentes. Então, as minhas decisões, elas não só definiram o que eu faço, onde faço, com quem eu faço, mas também definem quem eu sou. Sabe, a própria Bíblia, ela vai dizer que a nossa própria eternidade depende de decisões. Uau! Bom, nossa vida consiste em decisões. Sabedoria é basicamente a habilidade de tomarmos boas decisões. Cora Coralina, que é uma das principais poetisas brasileiras, eu particularmente gosto bastante dela, ela escreveu o seguinte, olha só: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, desistir ou lutar. O que basicamente ela está falando é que mesmo nos momentos onde tudo parece que dá errado, mesmo ali nós temos decisões a tomar. E aí ela continua, e grava isso, olha só: porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Grifo, o mais importante é decidir. O mais importante é tomarmos decisões
corretas, acertadas. Ótimo. Bom, mas tomar decisões nem sempre é fácil. Quem de vocês já teve alguma dificuldade com isso? Eu imagino, se a gente fizesse uma pesquisa, perguntasse para as pessoas quem já teve dificuldade em decidir alguma coisa, eu acredito realmente que praticamente todos, se não todos, levantariam a mão, porque em algum momento a gente ficou em dúvida de alguma coisa. Decisões muitas vezes são difíceis de serem tomadas. Por que é tão difícil? Esse professor e doutor Hélio Deliberador, da PUC de São Paulo, ele fala o seguinte: o que mais atrapalha nossas decisões é insegurança, excesso de perfeccionismos e procrastinação, que é uma palavra bonita para aquela ideia de nós sempre deixarmos para depois, né? Não, depois eu resolvo, depois eu decido, a gente vai empurrando para frente. Basicamente não é algo difícil da gente entender como isso funciona. Nós temos hoje muitas opções, mais do que nós já tivemos em tempos atrás. Por exemplo, imagina que 20 anos atrás você queria comprar algo. Você tinha 4, 5 opções de lojas na sua cidade, certo? Quantas opções você tem hoje na palma da sua mão? Milhares. Ou mesmo se a gente pensa em profissões, que profissões que a gente pensava em ter? Aquelas profissões que eram oferecidas na nossa cidade, na nossa região, esses cursos. Hoje a gente tem acesso a inúmeros cursos, presenciais ou mesmo à distância. Tinha profissões que eu nem sabia que existia e hoje a gente sabe. Então esse leque de opções aumentou muito. Se a gente pensa, por exemplo, até mesmo 20 anos atrás, em que cidade que você moraria? Normalmente as pessoas moravam na cidade onde tinham nascido, pronto. Às vezes os mais corajosos se mudavam para uma cidade onde morava um tio, um padrinho. Hoje a gente pode morar praticamente em qualquer lugar do nosso país, às vezes até fora. As opções são muito maiores. Como é que a gente se sente diante de tantas opções? Inseguros. É muita coisa. Como é que eu vou saber qual é a escolha certa? Tem muita opção. Como eu vou saber qual caminho seguir? A gente se sente inseguro. E aí, por causa da insegurança, vem esse excesso de perfeccionismo. Ok, agora, eu só vou decidir a hora que eu tiver certeza qual é o caminho certo. E a gente fica naquela. E isso nos leva a uma procrastinação. Depois eu vejo. Depois eu decido. Então, se a gente entende o que esse professor explica, nós entendemos que se nós queremos tomar boas decisões, sermos pessoas decididas, que tomam boas decisões e seguem bons caminhos na vida, a gente precisa trabalhar o que está circulado ali, insegurança. Nós precisamos nos tornar pessoas mais seguras, e isso é desdobrado em pelo menos 2 pontos que a gente vai abordar nos nossos encontros. Confiança, tomar decisões com confiança, é por aqui, vamos agora. E critérios para boas escolhas. Confiança nós vamos ver hoje, especialmente, e os critérios especialmente na semana que vem, e nos estudos bíblicos, critérios importantíssimos que a gente não vai conseguir também ver aqui, a gente vai ver nos estudos bíblicos. Se você de repente ainda quer participar, tem 2 grupos que ainda não fizeram encontros, tá bom? Muito bom. Então hoje a pergunta que a gente quer trabalhar é essa: como ter mais confiança para decidir? Algumas correntes de espiritualidade resolvem isso de uma forma muito fácil. Algumas correntes de espiritualidade vão dizer: você não precisa se sentir inseguro, você pode ter tranquilidade para decidir. Sabe por quê? Porque o seu destino está de alguma forma traçado, está escrito. O seu futuro, ele está de alguma forma pré-determinado, então fique tranquilo quando vai tomar decisão. Todos nós aqui já tivemos um pouco de aula de filosofia grega. Tem um mito da filosofia grega que expressa bem essa ideia, que é o mito de Édipo, que ficou depois conhecido também na psicologia. Édipo foi alguém que no seu nascimento recebeu uma profecia. O oráculo lá falou que ele um dia mataria seu pai e se casaria com a sua mãe, um destino absolutamente terrível. E ele e todas as pessoas ao seu redor fazem o possível a vida inteira para tentar evitar esse futuro trágico. Mas no final, se você for ler esse mito, acontece exatamente o que tinha sido previsto. E todos os esforços que eles fizeram para evitar, no final só acelerou o processo. Essa ideia de destino, de sina, de que o nosso futuro de alguma forma já está desenhado, já está traçado, é algo muito presente em filosofias orientais, muito forte, e que também influencia bastante o nosso pensamento hoje. Você nunca viu alguém num velório que não sabia direito o que falar, e aí fala: eu acho que era para ser assim.
Era para ser assim, significa já tinha um futuro traçado. Essa é a ideia que está por detrás. Ou um casal extremamente apaixonado que de repente fala assim: estava escrito para que a gente iria ficar junto, né? Nós tínhamos que ficar juntos. O que tem por detrás? Essa ideia de destino, de sina. O que significa isso? O nosso futuro de alguma forma já está decidido. Nossas decisões, elas não contam então de verdade. Então nós podemos ficar tranquilos. No final, no frigir dos ovos, o desfecho vai ser o mesmo. Já está traçado. Bom, realmente dá tranquilidade, não dá? Mas qual que é o problema? O problema é que isso também traz indiferença, acomodação. Afinal de contas, se as minhas decisões não importam tanto, então para que eu vou fazer alguma coisa diferente? Por que eu vou me mexer? Por que eu vou enfrentar algo desconfortável, mas que possa ser bom? Eu vou ficar do jeito que eu estou. Então isso dá indiferença, acomodação, frustração. Eu não sei se aqui também tinha, mas na cidade de onde eu vim, as crianças menores queriam brincar com os maiores, né? E aí os maiores, para agradar os adultos, deixavam, né? Fazer o quê, né? Vamos deixar os pequenos ir. E aí tinha uma expressão que se chamava café com leite, que era aquela criança que estava na brincadeira, mas não estava de verdade. As regras não valiam para ela. Ela só estava correndo ali no meio. E era horrível ser café com leite, porque a brincadeira não estava valendo de verdade. Eu queria crescer e não ser café com leite. E assim é a sensação de quem vive com essa ideia de destino, sabe? Eu estou na vida, eu estou no jogo, eu estou jogando, mas não vale de verdade. O que eu decido não influencia muito. Isso também pode até trazer irresponsabilidade, e a gente viu isso na própria pandemia, pessoas que não se cuidavam e diziam: o que tiver que ser, vai ser. Ninguém morre na véspera, então eu posso me descuidar. Cuidado. Esse pensamento tem os seus perigos. Mas olha só, um outro grande pensador da nossa cultura, né? O Dr. Emmett Brown, do filme De Volta para o Futuro, alguns de vocês conhecem. Ele tem uma frase que acabou ficando famosa, e acabou sendo postada, e acaba sendo muito emblemática. Ela diz assim: seu futuro ainda não está escrito, o de ninguém está. Seu futuro será o que você quiser. Então faça dele algo bom. Essa ideia do Dr. Emmett Brown, ela é exatamente o oposto. Ele está dizendo: teu futuro não está decidido, ele está, pelo contrário, teu futuro está aberto. O que você fizer agora vai construir o futuro. E se você fizer mal, constrói um futuro mal. Fizer bem, constrói um futuro bom. Então o seu futuro está completamente aberto. As tuas decisões, enquanto na primeira não contavam de verdade, agora elas contam mesmo, se você vive nesse pensamento. Então precisa decidir bem. Enquanto nessa primeira visão traz para nós um senso de tranquilidade, mas não de responsabilidade, aqui ao contrário, nos traz um grande senso de responsabilidade. Eu tenho que decidir bem. Porém, se a gente leva isso a sério, a gente fica bem intranquilo. Aí vem aquilo que a gente comentou antes: e se eu decidir errado? E se eu for pelo caminho que não é o melhor? E se eu tentar e não dar certo? Meu futuro está arruinado, porque ao contrário do filme, a gente não consegue olhar o futuro para decidir o presente. E aí? Então, pessoal, o que vocês precisam entender agora é que existem essas duas visões, e as duas são muito presentes na nossa sociedade. Essa aqui, última que a gente viu, ela é ainda mais forte, as duas estão. Agora, o que eu preciso ver com vocês é: tá, Jorge, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o caminho certo? Qual é a resposta certa? Olha só o que esses provérbios dizem. Provérbios da Bíblia: os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha só, faça bons planos, senão você pode acabar muito mal. Faça bons planos, planeje bem. Segundo diz: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. É o que ele está dizendo aqui. Não adianta também só fazer planos, né? Você também precisa agir com integridade, com caráter, senão os destrói, você vai acabar mal. Você vai ter seríssimos problemas se você não tiver decisões íntegras. Terceiro,
O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Olha só, você fez bons planos, agiu com integridade, mas você também precisa ouvir pessoas sábias. Ouça bons conselhos. Então, olha só, se a gente dá uma olhada nesses 3 provérbios, e tem outras passagens como essa, a gente tem muito a ideia de que a Bíblia fala que o futuro está aberto, a gente precisa construir ele, faça bons planos, trabalhe com integridade, senão as coisas podem ser ruins, faça a sua parte, decida bem. Concordam que se a gente olha esses versículos aqui, isso nos parece que o nosso futuro está bem aberto? Concordamos? Agora olha só, esses versículos do mesmo livro. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Você pode fazer planos, mas quem determina o que realmente vai acontecer é Deus. Muito bom. Segundo, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Na antiguidade as pessoas lançavam sorte quando elas não sabiam o que fazer. Elas tinham lá um ritualzinho que elas jogavam galhos ou pedras para cima, e conforme aquilo caía, eles tomavam uma decisão. Então você pode lançar sortes, tomar decisões assim, mas é Deus quem determina o resultado. O que realmente vai acontecer, é Deus quem diz. E olha só o que o Salmo 139 diz, olha só: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer dia existir, eles já estavam escritos por Deus. Se a gente olha esses versículos e outros, a gente tem a impressão, o contrário, de que o nosso futuro de alguma forma já está traçado. Por que a Bíblia trabalha e apresenta essas 2 linhas? Será que ela não conseguiu se decidir? Será que ela foi escrita por autores que tinham visões diferentes? Não, até porque boa parte desses versículos foram escritos pela mesma pessoa. É que a Bíblia, a espiritualidade cristã, é possivelmente uma das únicas espiritualidades do mundo que diz que essas 2 realidades andam lado a lado. Quando a gente fala sobre soberania de Deus, que Deus é soberano, que Deus está no controle, sabe o que isso significa? Significa que nós somos 100% livres para decidirmos, e as nossas decisões possuem consequências reais. Ou seja, se você decidir mal, se você decidir de forma estúpida, de forma egoísta, você vai sofrer, vai ter consequências por isso. Porém, ao mesmo tempo, nossa história está sendo 100% conduzida por Deus. As 2 coisas vão lado a lado. E a Bíblia não vai dizer assim, olha, não é 50%, 50%, como se Deus olhasse para nós e dissesse assim: agora eu decido, na próxima você decide. Não! 100% das decisões são nossas, com consequências reais. Nós não somos café com leite. Mas 100% da nossa vida é também conduzida por Deus. Como isso acontece exatamente, ninguém sabe, Deus sabe, Ele é o único que sabe como isso exatamente funciona, mas isso traz algumas consequências e implicações muito, muito práticas para a nossa vida. Isso significa que a gente tem responsabilidade, sim. Decisões ruins vão trazer consequências ruins, mas a gente tem também tranquilidade de saber que um Deus caminha ao nosso lado. A Bíblia fala aplainando o nosso caminho, endireitando o nosso caminho, aparando essas arestas. Entenda o seguinte: nós temos que viver com sabedoria, sim, aprendermos bons critérios para as decisões, nós vamos ver especialmente na semana que vem, mas nós podemos viver com a confiança de que Deus vai do nosso lado. Sabedoria e confiança andam juntos. Essa é a proposta, e eu acho ela absolutamente fantástica. E frequentemente na nossa caminhada cristã a gente não consegue equilibrar ela bem, e esse é o nosso desafio. Olha só, deixa eu explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Eu vou aprofundar um pouquinho, e depois eu vou dizer também como eu tenho vivido. Olha só esse provérbio aqui: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O que você entende numa primeira lida? Bom, eu quando li a primeira vez eu pensei assim, significa que eu vou planejar, e vou colocar os meus planos diante de Deus, vou consagrar meus planos diante de Deus, e aí, possivelmente, aquilo que for planejado vai dar certo. Não que a gente não possa fazer isso, mas não é isso que o texto está dizendo.
Ele não está dizendo consagre os teus planos ao Senhor e as tuas atitudes vão ser bem-sucedidas. É ao contrário, consagre tudo o que você faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Aqui tem algo importante. Ele não está dizendo consagre os teus planos que eles vão dar certo. Embora, que é bom que a gente coloque nossos planos em oração. Mas o que esse provérbio está dizendo, o que os estudiosos da Bíblia dizem é que aqui tem uma inversão proposital para destacar algo importante. O que ele está dizendo é que, se nós intencionalmente consagrarmos nossas atitudes a Deus, ou seja, buscarmos ativamente qual é a vontade de Deus, quais são os princípios de vida dele para a nossa vida, e começarmos a obedecer esses princípios de forma incondicional, concordando ou não. Foi aquilo que a gente comentou na semana passada para quem estava, sobre deixar que Jesus seja o nosso Senhor. É exatamente essa a ideia, buscar conhecer os princípios de vida que estão nas Escrituras e procurar buscá-los da melhor forma possível. Se nós fizermos isso, nós vamos começar a construir planos cada vez melhores. Essa é a ideia. Consagre tuas atitudes. Busque fazer o que é da vontade de Deus. E teus planos serão bem-sucedidos. Você vai fazer planos cada vez melhores. Porque você vai começar a planejar, a tomar decisões com as prioridades certas, com os valores bem corretos. Serão decisões bem alinhadas, feitas nos critérios corretos. Dá para entender? Isso é importante. Tudo o que a gente quer é que Deus respondesse a nossa oração com sim, com não. Não é o que você... Eu gostaria. Senhor, tenho que escolher essa profissão ou aquela? Aquela. Não seria bom? Senhor, caso com ela ou não? Sim. Não seria ótimo? Tudo o que a gente quer é uma resposta. Mas sabe por que Deus não dá muitas vezes? Porque se Ele desse uma resposta pronta, nós não cresceríamos. Nós não amadureceríamos. Entenda o seguinte, nós queremos respostas prontas. Deus quer formar em nós pessoas sábias que tomam boas decisões. Isso é diferente. O caminho de Deus com certeza é mais difícil, mas com certeza também é muito melhor. Deus não dá respostas prontas, porque Ele quer formar em nós pessoas que tomam boas decisões. Significa que em grande parte das vezes, Ele não vai dar uma resposta clara para nós, mas sempre, Ele vai nos dar os melhores critérios perfeitos para que a gente tome boas decisões. Consagre tua vida ao Senhor, e os teus planos vão ser cada vez melhores. Essa é a ideia. Imagine o seguinte, que seu filho de 7 anos chega para você e diz assim, pai, mãe, posso brincar lá fora? Você diz, bom, pode brincar 1 hora e pouco, volta quando estiver escurecendo que você tem que tomar banho e jantar. Tudo certo até aí? Perfeito. Agora imagina que seu filho de 20 anos, na faculdade, barbudo, chega para você, pai, posso brincar lá fora? Não precisa ser um especialista em educação para ver que tem alguma coisa errada aqui, correto? Muitos pais até gostariam de manter seus filhos assim, pertinhos, embaixo das suas asas, dependentes emocionalmente, completamente. Mas esses não são os bons pais. Deus também é assim. Ele quer formar em nós pessoas que tomam boas decisões. Deus é um bom pai. Ele quer que a gente amadureça nesse processo. Por isso, lembra disso. Na maioria das vezes Ele não vai dar respostas prontas. Mas Ele sempre vai dar os melhores critérios para que você tome as decisões. Essa é a ideia. Porque além de você decidir bem, você ainda vai crescer junto. Bom, se a gente fosse resumir, a gente poderia dizer assim, nós queremos uma direção pronta. Deus quer formar em nós pessoas sábias que tomam boas decisões. Muitas vezes Ele não dará uma resposta, mas sempre dará critérios perfeitos para decidir. Essa é a ideia. Agora, Jorge, e se eu ver os critérios de Deus, entender, mas mesmo assim acabar errando a decisão, o que acontece?
Aí vem a segunda parte. Aí vem aqueles versículos que a gente leu antes que diz, calma, tenha tranquilidade, porque eu estou conduzindo a tua história também. Sabe, a gente vai às vezes no circo, e eu particularmente gosto muito do show dos trapezistas, que tem aqui uma imagem. Eu acho fantástico. Eu tenho um pouco de medo de altura. Então eu acho fantástico como aqueles caras rodopiam lá para cima e para baixo, se soltam, se erguem. Eu acho incrível. Quando um trapezista está lá em cima, com certeza ele faz o melhor possível, certo? Ele deve estar ao máximo de atenção, no máximo de foco. Ele sabe que qualquer passinho em falso. Mas se ele cair, se ele errar, não vai ser bom para o espetáculo, não vai causar o mesmo impacto, mas não vai ser o fim, porque existe uma rede embaixo que segura ele. Deus dá os critérios, e Ele diz, agora decida, e se no final das contas alguma coisa der errado, eu sou a tua rede, eu seguro, eu aplano, eu ajeito, eu cuido, porque eu conduzo a tua história. E mesmo se pessoas ao teu redor fizerem escolhas ruins que te prejudicarem, eu sou tua rede. Mesmo se outra pessoa te derrubar do trapézio, que acontece, eu sou tua rede. Eu conduzo a tua história. Calma, nem tudo está perdido. Ao mesmo tempo, a gente tem sabedoria e tranquilidade. Dá para entender? Timothy Keller, que é um dos maiores escritores e oradores do cristianismo atualmente, ele escreve o seguinte, olha só, somos então encorajados ao máximo a usar a sabedoria e nossa liberdade de escolha da melhor maneira possível, sabendo que sofreremos as consequências de nossa tolice e maldade. Em contrapartida, a promessa absoluta é que não conseguiremos completamente estragar nossa vida. Mesmo os nossos fracassos e problemas serão usados para a glória de Deus e para o nosso benefício. Desconheço segurança mais reconfortante do que essa. Resume perfeitamente. Bom, nunca, se a gente quer viver da forma cristã, se nós queremos tomar decisões como a espiritualidade cristã ensina, nunca pare de fazer o seu melhor em cada decisão. Analise prós e contras, converse com pessoas, nunca pare de fazer o seu melhor em cada situação, mas nunca acredite que Deus perdeu o controle da situação e que tudo está perdido. Essa é a ideia. Sabe como isso me ajudou? Eu lembro muito bem, quando eu era adolescente, e aí a preocupação de quando eu era adolescente, imagino que não era só minha, era com quem eu iria me casar. E aí, o que eu ouvia era, ore para que Deus te mostre a pessoa certa. E eu ficava pensando, a pessoa certa significa que tem uma. Acha ela agora. E eu sei, eu confio em Deus, e eu confio bastante em Deus, sempre confiei, também quando era adolescente, mas eu sabia que Deus não era às vezes muito específico, né? Como é que eu ia saber? E se eu errasse? Como é que seria? Então eu orava, mas eu não sabia o que fazer. Sabe como é que eu me sentia? Eu me sentia como se Deus brincasse com a gente. Sabe aquele joguinho, quando alguém esconde alguma coisa na mão e coloca assim atrás e depois diz, escolhe, sabe? Eu sentia como se Deus fizesse isso comigo e dissesse assim, ó, vai orando aí, escolhe. Se você escolher errado, sua vida vai ladeira abaixo. Se escolher a menina errada, rapaz, anos de sofrimento. Escolhe certo, mas vai orando aí, vai orando. A gente fica seguro assim? Não. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que ela está dizendo? Muito bem. Está querendo escolher uma namorada? Você sabia, George, que eu, Deus, coloquei os melhores critérios possíveis para você escolher uma pessoa adequada nas Escrituras? Está lá, você já leu? Já, Senhor, já li tudo. Então agora conversa com algumas pessoas que você considera sábias, conversa por exemplo com os teus pais, dizer uma coisa para vocês, a única menina que minha mãe elogiou foi a Susan, puxou para o canto e disse, essa menina aí é para casar. Eu disse, capaz mãe, é só minha amiga, nada a ver.
Estamos aí hoje. Já conversou com pessoas sábias? Já, Senhor, já conversei. Então agora decide, dá o passo. Se você decidir casar, estou com você, para fazer esse casamento dar certo. Se você decidir não casar, estou com você, para você encontrar uma outra pessoa. Filho, se você já entendeu os meus critérios, se você já conversou com pessoas sábias, se você já planejou da melhor forma possível, dá o passo. E seja lá o passo que você dá, eu estou junto e vou fazer o melhor possível a partir disso com você. Essa é a ideia da Bíblia. Percebe? Você não saiu da sua responsabilidade, mas você pode ir tranquilo. Agora imagina que você está pensando, e agora? Saio do meu trabalho para abrir um negócio próprio ou continuo onde estou? O que Deus diria? Você sabia que eu tenho alguns critérios para isso também na Bíblia? Alguns critérios para você tomar decisões sobre prioridades, sobre integridade. Você já viu eles? Já, Senhor, já li tudo. Já conversou com algumas pessoas? Já colocou as contas no papel? Já fez o teu dever de casa? Já, Senhor, já fiz tudo. Então toma a decisão, e se você decidir ficar no seu trabalho, eu vou fazer o melhor possível para que o seu trabalho floresça. Se você decidir abrir um negócio próprio, eu vou estar junto com você para fazer o melhor possível para que isso dê certo também. Seja lá a decisão que você tomar, eu estou junto. Essa é a ideia da Bíblia. E vale não só para isso. Na Bíblia a gente encontra critérios para todas as decisões em todas as áreas. Já viu? Já conversou com pessoas sábias? Dá o passo. Deus vai estar junto. E Jorge, e se eu dei o passo sem conhecer os critérios, vontade de Deus? Na verdade eu dei porque eu mesmo queria. E agora? Eu não acredito que Deus vai nos abandonar, mas vai doer mais. E essa dor vai ser pedagógica, para na próxima vez você repensar um pouco seus critérios. Dá para entender? Essa ideia de que Deus caminha do nosso lado e não nos abandona, a Bíblia usa uma imagem para isso. Ela diz: é como um pastor. Não um pastor como eu sou, um pastor de ovelhas. Pastor que cuida do seu rebanho. Da onde vem a palavra pastor de igreja, né? Vem dali. Ela usa essa imagem para dizer: olha, assim como um pastor está junto com as suas ovelhas, de alguma forma sempre conduz elas, quando elas se desviam ele resgata, assim como ele jamais abandona, assim Deus é com a gente. O Salmo 23, que talvez é o mais famoso dos salmos, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, posso ir tranquilo, o meu pastor está junto comigo. Essa é uma imagem que traz profundo conforto. Sabe uma coisa que muitas vezes a gente não sabe sobre isso? É que essa era uma profissão arriscada. Davi, que escreve o Salmo, era pastor de ovelhas. E ele mesmo relata como ele teve que enfrentar animais selvagens, leões, por causa das suas ovelhas. Era uma profissão de risco, e não eram poucos os pastores que, para realmente ficarem ao lado das suas ovelhas, davam a sua própria vida. Jesus pega essa imagem para no Novo Testamento dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Sabe? Para Deus caminhar do nosso lado, assim como Ele faz, houve um preço que Jesus pagou. Para que a gente nunca fosse abandonado, Jesus precisou se sentir abandonado e ser abandonado na cruz. Porque quando Ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava brincando. Para que nós pudéssemos hoje sermos conduzidos, Ele teve que ser desamparado. Para que a gente hoje pudesse ter essa segurança, Ele teve que experimentar a mais profunda insegurança e angústia. Para que nós hoje pudéssemos experimentar um final feliz, Ele teve que enfrentar o mais terrível de todos os finais da história. Para Ele ser o nosso bom pastor, para Ele nos conduzir, para Ele nos dar essa segurança, Ele teve que perder tudo. Agora você imagina esse Jesus, que fez tudo isso por ti, dizendo: eu cuido de ti. Eu dou critérios para as tuas decisões. Coloco pessoas ao teu redor para você conversar sobre elas. Decida. Dê passos. Siga adiante.
E eu, o teu bom pastor, vou estar junto. Vai com confiança e com tranquilidade. Vai com coragem. Uau! Esse salmo, ele termina dizendo: e a tua bondade e a tua fidelidade certamente me seguirão. Seguirão significa que elas vão atrás. É um salmo que diz que a gente pode ir andando, que Deus cuida de nós, e a fidelidade dele e a bondade dele nunca vão nos deixar. Resumindo, nós vimos hoje: tenha sabedoria, e para tomar as suas decisões, decida aprender a vontade de Deus e obedecê-la incondicionalmente. Decida aprender quais são os critérios que a Bíblia nos traz para a tomada de decisões e decida obedecê-los. Tenha sabedoria. Tenha segurança. Confie que o Senhor estará junto contigo nas decisões tomadas e que isso possa te trazer a mais profunda paz. Você não precisa saber qual é a opção certa. Você precisa saber que Deus vai estar junto em qualquer opção tomada.